Queridos, estamos expondo o Sermão do Monte e tivemos uma caminhada nas bem-aventuranças e como foi tão edificante para o coração da gente poder entender o dever ser de cada crente, qual deve ser a nossa postura enquanto igreja, qual deve ser o nosso comportamento. E ali, de maneira muito pontual, nós, em 3 oportunidades, em 3 ministrações, nós ministramos as bem-aventuranças. Aquele que é feliz é aquele que observa, é aquele que vive segundo aquilo que foi preceituado por Cristo. E dizíamos para os discípulos: discípulo vive a felicidade plena, porque sabe que a sua alegria, o seu coração, a sua satisfação está posta nas circunstâncias, ultra circunstancial. E Deus nos mostra e nos mostrou através da exposição das bem-aventuranças. Hoje eu queria lhe convidar aí para o versículo 13 do capítulo 5 do Evangelho de Cristo, registrado por Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Eu quero lhe convidar a estar lendo comigo esses 4 versículos. Toda igreja: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Seja bendito o nome do Senhor. Irmãos, como dizíamos, nós acabamos de sair na exposição do Sermão do Monte e das bem-aventuranças. E nós sabemos que o texto termina ali naquela sessão mostrando-nos o sofrimento daquele que quer viver piedosamente, daquele que quer viver segundo a vontade de Deus. É interessante como essa sessão terminou, que foi a última ministração da gente aqui domingo passado pela manhã, que isso não é motivo de tristeza e jamais pode ser. A perseguição deve gerar no coração daquele que de fato foi alcançado pela graça de Deus, exultação. A expressão usada é regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Percebem? Cristo, em sua mensagem, ele desatrela recompensas terrenas. Cristo desatrela qualquer felicidade ligada aos acontecimentos do mundo. Pelo contrário, ele aponta para uma vida de perseguição, de dor, de angústia, de cruz. E ele vai terminar dizendo: olha, os profetas que vieram antes de vocês também foram perseguidos. Regozijem-se, exultem o nome do Senhor por isso. É um privilégio sofrer como os profetas sofreram. E eu disse, isso é extremamente paradoxal para um mundo que enaltece o ter, o ser bem-sucedido. Vem com uma mensagem que traz angústia ao coração daqueles que não conseguem discernir a leitura bíblica na perspectiva espiritual. O meu coração jamais pode estar centrado, arraigado às circunstâncias aqui dessa terra. E o texto vai terminar dizendo: exultem por isso. Vocês serão perseguidos, nós seremos perseguidos. E ele começa agora o versículo 13, nos apresentando, irmãos, de maneira muito prática, mais um contraste formidável. Se não vejamos, aqueles que serão perseguidos, aqueles que serão ofendidos, aqueles discípulos que passarão por sofrimentos, Jesus diz a esses homens: olha, vocês serão sal
e luz desse mundo. Veja que contraste absurdo, irmãos. E percebam, é impressionante que Cristo traz aqui uma afirmação. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz deste mundo. Percebam, as palavras de Jesus não trazem para a gente nenhuma ideia de possibilidade. Quem sabe vocês serão o sal da terra. Quem sabe vocês serão a luz do mundo. É uma afirmação. Ele olha para aqueles discípulos depois de dizer para eles: olha, vocês serão perseguidos, mas vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Note bem, querido, aqui no meu coração uma alegria imensa entender e perceber que Deus afirma para o meu coração que eu sou sal e luz desse mundo. Eu preciso me alegrar com isso. Eu preciso entender o porquê Cristo afirmou tal verdade. Em outras palavras, o que Cristo estava dizendo aos discípulos era o seguinte: olha, vocês são a reserva moral do mundo. A igreja é a reserva moral desse mundo, irmãos. Alguém já disse que a igreja é o freio moral da sociedade. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver nessa realidade de que nós somos o freio moral da sociedade, e quem afirmou tal verdade foi Cristo. E interessante, irmãos, que nesta leitura rápida dos versículos que lemos aqui nesta noite, versículo 13, os versículos 13 a 16, revelam quão diferentes do mundo são os crentes. Eu não sei se você percebe isso. E não obstante a isso, irmãos, quão relacionados com este mundo estão os crentes. Parece uma coisa louca aqui, irmãos. Nós percebemos isso, nós somos diferentes e não obstante estamos relacionados com esse mundo. Eu preciso entender o que Cristo quer nos dizer aqui, irmãos. Primeiro, Ele irá nos dizer: serão perseguidos, serão afrontados. A palavra que vocês estão pregando não será bem aceita, equacionada pelo mundo. Vocês irão viver sempre em embates. A relação igreja e mundo é a relação que, por certo, irá degringolar em algum momento. É impossível luz e trevas caminharem juntos. Mas ao mesmo tempo ele diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Vocês estão em um mundo extremamente mundano, secularizado. E aqui o mundanismo e o secularismo é condenado pelas palavras que antecedem o versículo 13, condenado. Porém, a indiferença ao mundo, o isolacionismo são igualmente condenados. A igreja não pode se misturar, a igreja não é desse mundo, mas Deus já nos resgatou desse mundo, mas a igreja não foi chamada para viver de maneira indiferente, isolada desse mundo, porque Ele afirma: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. O comentarista William Hendrickson, ele vai dizer o seguinte, chama a sua atenção: o sal é uma bênção, enquanto permanece sendo verdadeiramente sal. A luz, enquanto permanece sendo realmente luz, é bênção. Entretanto, olha o que ele vai dizer: o sal precisa ser espalhado. Ou melhor, o sal precisa ser friccionado na carne. A luz precisa ser deixada livre para brilhar na escuridão, não deve encobri-la. Eu preciso entender qual a minha função enquanto crente, qual deve ser o dever ser enquanto cristão aqui nesse mundo. Eu preciso discernir de maneira muito prática qual deve ser o comportamento da igreja em um mundo extremamente desassociado à palavra de Deus. Vamos olhar, irmãos, para esses versículos, vamos olhar para esse texto que nos afirma de maneira muito pontual que eu sou sal, que eu sou luz deste mundo, e eu preciso entender qual deve ser o meu comportamento, qual deve ser a influência da igreja neste mundo que precisa de sal e que precisa de luz. O mundo jaz no maligno, em trevas, e seja bendito o nome do Senhor Deus. Deus tem levantado a sua igreja. Eu e você fomos comissionados por Deus para a glória do seu próprio nome. Aleluia, Senhor. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Eu preciso entender isso, irmãos. E um mundo extremamente desafiador.
E o texto irá dizer o seguinte, olha mais uma vez para o versículo 13: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Esse sal para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Note bem, querido, aqui um pequeno grupo de discípulos no monte. Pessoas simples, pessoas que estariam dando continuidade à comunidade de Jesus. E Jesus olha para esse povo que estava ali reunido, dizendo: vocês devem ser sal da terra. E aí, irmãos, deduz-se que a terra é comparável a uma comida indigesta. A expressão usada aqui, irmãos, de um mundo que é extremamente decaído, um mundo extremamente afastado de Deus. E Deus continua com a sua paciência. É fato, irmãos, um dos atributos comunicáveis de Deus, que a teologia sistemática chama, é o atributo da paciência de Deus. Deus é paciente. E sabe por que esse mundo não é destruído por Deus? Porque Deus é paciente, e por causa dos seus escolhidos, porque o sal continua na terra, porque a igreja continua na terra, porque estamos aqui, e nós que somos igreja de Cristo, carregamos o Espírito Santo de Deus. E toda vez que Deus olha para esse mundo decaído, destruído, maculado pelo pecado, Ele olha para o sacrifício de Jesus, que pagou o preço por esta igreja, que está aqui nesta noite, dizendo: glória somente a Deus, aleluia. Você é sal, eu sou sal do mundo. Sabe por que esse mundo não é destruído, irmãos? Por causa do sal divino que está no mundo, que usa a igreja. Deus poupa o mundo e retarda o seu julgamento definitivo por causa dos eleitos de Deus, irmãos. Veja que privilégio, irmãos. Que bênção. Alguém pode dizer: a impressão que nós temos é que tudo será destruído. Será no tempo que Deus assim estabeleceu, irmãos. E Ele é extremamente paciente. Extremamente paciente. Ele é aquele que derrama misericórdia. E aí, quando nós pensamos no sal, nessa metáfora, primeira metáfora usada aqui por Cristo, irmãos, nós podemos observar algumas características do sal, que as irmãs ou os irmãos cozinham muito bem. Eu não tenho esse dote, e Kézia ora todos os dias para que eu receba esse dom. Vez por outra, conversando com umas irmãs da igreja: ó, meu marido faz isso, meu marido cozinha isso. Eu percebo no olhar de Kézia o desejo, uma oração, mesmo que silenciosa, da sua alma. Deus revela para o meu marido esse dom. Senhor Deus, a palavra de Deus diz: buscai os melhores dons. Mas tem marido que cozinha muito bem, homens que cozinham bem, são desenrolados. Mas tem irmãs também que nasceram com esse dom. Tudo que faz é gostoso, é bom, é convidativo, irmãos. Tem gente que está ali, a comida está meia boca, colocou a mão, deu um temperozinho, colocou uma pitada de sal. O negócio muda. O gosto fica diferente. E nós podemos perceber algumas características do sal: brancura, sabor, aroma. E aí eu chamo a sua atenção: poder preservativo. Eu chamo a sua atenção para isso. Irmãos, pode ser que para a gente, quando nós lemos esse texto, vós sois o sal da terra, para a gente, diferentemente dos crentes aqui do primeiro século, sal, nós que somos de uma geração da refrigeração, nós somos de outra geração, irmãos. Comprou carne e colocou aonde? Refrigerador. Deixou fora, apodreceu. Tem gente que teve experiência de tirar umas férias, eu não vou dizer o nome não, mas foi tirar umas férias, a geladeira queimou, depois de alguns dias, imagine os vizinhos, irmãos. A carne ficou camarão. Casa abençoada, irmãos. Tem até camarão, tá, irmãos? Pastor, deixamos até camarão. Camarão, carne, tudo. E depois de um período de férias, ligaram dizendo: olha, está uma podridão aqui. Decomposição. No primeiro século, falar sobre sal, irmãos, era extremamente aceitável, plausível, factível. Jesus diz assim: olha, um dos
aspectos e uma das características do sal é a preservação. É conservar. E não por acaso Jesus usa esta metáfora para dizer a esses discípulos: olha, vocês serão perseguidos, serão afrontados, vocês enfrentarão momentos difíceis, mas vocês são o sal. O sal, quando colocado na carne, tem esse poder de conservar. Eu não sei se você olha para o texto nessa perspectiva. É uma função extremamente importante. Por que, pastor, essa ideia de conservar? A ênfase aqui é nesse processo e nesse poder do sal antisséptico, substância que serve como preventivo para retardar a deterioração da carne. A ênfase aqui no texto, quando nós olhamos os comentaristas, quando nós olhamos para o versículo 13, este aspecto: a igreja está no mundo para conservar. Vamos ser práticos, para combater a corrupção moral e espiritual, para denunciar o pecado, para dizer não às mazelas, para dizer olha a esperança, para dizer ao mundo decaído: há um Deus que pode mudar todas as coisas. Que privilégio! Eu e você somos sal dessa terra. Deus tem preservado, destruir esse mundo. Deus tem conservado esse mundo, porque Deus levantou uma igreja escolhida e santa para lhe servir nesse mundo caído. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Aleluia. O sal tem esse poder, irmãos, de preservar. Interessante a semelhança aqui. Ele faz esse link, esta comparação a crentes, a cristãos, mostrando que o cristão verdadeiro, ele está em linha de frente nesse combate dessa corrupção, como dizíamos, moral e espiritual. É notório, irmãos, como o mundo é ímpio, como o mundo está perdido. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu olho uma reportagem, eu leio alguma coisa e percebo a realidade conturbada, moral dessa nação, eu chego a me perguntar e a me questionar: onde chegaremos? Famílias destruídas, princípios destruídos, comportamentos destruídos, princípios sendo jogados na vala comum, orientações bíblicas sendo esquecidas. Onde chegaremos, irmãos? Mas ao mesmo tempo eu olho para um texto como esse e digo: olha, Deus diz que eu sou o sal da terra. Eu preciso conservar, eu preciso denunciar o pecado, eu preciso me manter santo, eu preciso olhar o mundo e perceber que estou no mundo agindo de maneira ativa e dizendo a Deus: Deus, eis-me aqui, usa-me nesse combate, usa-me nessa preservação, usa-me como instrumento em tuas mãos. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Uma das coisas interessantes é quando o sal é espalhado na terra ou na carne, o sal age secretamente, irmãos, mas é o sal que dá sabor, é o sal que preserva. Embora eu não possa vê-lo muitas vezes ali envolvido ali na carne, mas eu entendo, aqui tem sal, há uma influência real. Eu estava lendo um comentarista muito interessante, irmãos, Fritz Ruiniker, do comentário Evangelho, interessante o comentário dele, Esperança no Evangelho, o comentário dele. Ele fala o seguinte: ser sal é uma vocação importante no mundo. Entretanto, quem quer cumprir essa vocação precisa saber do sacrifício que está ligado a esta vocação. Pois quando o sal quer cumprir sua tarefa, o sal precisa dissolver-se. O serviço do sal sempre acontece pela entrega de si próprio. Eu preciso entender que eu não sou um crente e agente secreto, irmãos. Eu sou o sal da terra. Eu não posso olhar para as situações e me calar.
Eu não posso olhar para os fatos e entender como tudo é normal, o fim dos tempos, que aconteça, que acabe tudo, comamos e nos alegramos porque amanhã morreremos. Não, eu estou aqui para lhe dizer, nós somos o sal da terra, aleluia. Nós precisamos influenciar, nós precisamos dar sabor, nós precisamos trazer preservação a esse mundo, conservação, não pela nossa força própria, não pela nossa própria natureza, que é caída, que precisa da graça, mas imbuídos nesse trabalho, ou movidos nesse trabalho que vem de Deus, que vem do trono. Há uma entrega maravilhosa em que Deus levanta o seu povo, e Deus usa este povo para a glória do seu próprio nome, aleluia. Martin Luther King, grande homem de Deus, disse assim: olha, que me traz angústia, que traz sofrimento, não é o crescimento dos maus, nem a fala dos arrogantes, mas o silêncio dos bons. O silêncio, o nosso silêncio, muitas vezes, de todos os dias, de cada dia. Mas pastor, nós precisamos ter muito cuidado do que nós falamos. Jesus falou nas bem-aventuranças, será assim? Quem quiser viver piedosamente como os profetas serão perseguidos. Olha, eu estou aqui para lhe dizer algo muito importante que você já sabe, mas é palavra de Deus. Nós estamos aqui e seremos perseguidos porque amamos a Jesus. Você será perseguido. Você entende isso? Amém, querido? Eu estou aqui para ser perseguido. Eu estou aqui para denunciar aquilo que não agrada a Deus. Eu estou aqui para dizer, olha, a palavra não concorda com isso, eu não concordo com isso também. Eu estou aqui para ser sal, para trazer preservação a este mundo caído, corrompido. O sal que não se entrega, e o sal que permanece no saleiro, perde o seu poder de salgar, perde o seu objetivo, irmãos. Tem muito crente, muito sal dentro do saleiro. Tem até um livro muito antigo, irmãos, de um escritor antigão, década de 90, ele diz assim: a igreja é como um sal dentro do saleiro, de nada serve, irmãos. Tem cada saleiro bonito, irmãs, bonitão lá, mas se estiver dentro do saleiro não traz sabor, não traz preservação, conservação. Tem muito crente isolado dentro da igreja, fechado em seu mundinho, numa redoma de vidro. Eu não mexo com ninguém e ninguém mexe comigo. Comamos e nos alegramos que amanhã morreremos. Esta não é a missão da igreja. Vós sois o sal da terra. Entenda isso em nome de Jesus. Essa é a nossa missão, irmãos. Para isso nós fomos comissionados, porque vejamos, irmãos, é interessante aqui que falar sobre isso, sobre sal. Eu quero trazer mais uma informação histórica para os irmãos, que no tempo de Jesus, o sal que era obtido às margens do Mar Morto, ou de pequenos lagos na beira do deserto da Síria, facilmente adquiria um gosto insosso e mofado, por causa da mistura maior de gesso ou restos de plantas. Então o sal não podia ficar guardado. Nós temos hoje a conservação do sal no saleiro, porque há muitas substâncias químicas no sal, que traz a preservação do sal dentro do saleiro. O sal que era tirado do Mar Morto no primeiro século, tinha que ser usado lá, logo. Veja que coisa interessante. Irmãos, nós estamos lendo um texto do primeiro século. Cristo traz aqui essa metáfora para dizer o seguinte: olha, o sal tem que ser usado. Igreja tem que ser igreja. Discípulo tem que ser discípulo, irmãos. Testemunho tem que ser testemunho. O objetivo aqui em usar essa metáfora, ele diz assim: olha, a igreja é sal, discípulo que é discípulo é sal desse mundo. Discípulo tem que trazer sabor, tem que trazer um posicionamento alinhado com aquilo que de fato a palavra de Deus nos ensina, em nome de Jesus. Você entende a palavra de Deus, amém, irmãos? Porque aqui é um aspecto extremamente importante para a gente. Olha para o texto, para a gente terminar esse primeiro ponto aqui. Veja, vós sois o sal da terra. Ora, quem disse isso? Jesus. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens.
É interessante, irmãos, que quando o sal perde a sua funcionalidade, para nada mais serve. No contexto do primeiro século, o sal que era guardado, para nada mais servia. Mas para ser jogado, e a expressão aqui do texto, de ser pisado pelos homens, é que o sal era jogado num caminho. As pessoas pisavam, nada serve. A ideia é essa. Em outras palavras, uma igreja que não se comporta como igreja, um crente que não dá testemunho, um crente que não denuncia o pecado, um crente que é agente secreto, de nada serve na sociedade, irmãos. De nada, é mais um. E permitam, irmãos, isso tem trazido angústia ao meu coração. Angústia em alguns aspectos. E aí, permitam-me a franqueza da minha alma, porque assim devo ser como líder religioso. Eu tenho sentido uma dificuldade imensa, irmãos, de hoje fazendo a distinção entre uma festa cristã e uma festa do mundo. Eu estou já ligando para o Adesoto cantar a música aqui mais uma vez. Isso traz angústia ao meu coração. Eu tenho feito esse comparativo, irmãos, de estar numa festa de crente. Eu não sou Adesoto não, tá, irmãos? Na festa de crente, na festa do mundo. Há pouco tempo atrás eu estive nessas duas experiências, num sábado só, numa festa de crente e numa festa do mundo. Me perguntem, qual a diferença, pastor? A do mundo estava pior, no pior sentido da palavra. O que está acontecendo com a igreja, gente? O que está acontecendo com o sal? Ah, pastor, dura essa palavra. É duro mesmo, irmão. Porque se o sal não está trazendo preservação e conservação, para nada serve, se não ser lançado no terreno e ser pisado pelos homens. Isso traz angústia ao meu coração. Quando eu vejo algumas cenas, eu digo, Maranata, ora vem logo, Jesus. Porque está sério o negócio. Deus tenha misericórdia da igreja, irmãos. A começar da minha vida. A palavra de Deus aqui é clara, irmãos, e percebam, quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro, nós não podemos procurar outras palavras, nós não podemos procurar arranjos, nós precisamos expor a palavra. A igreja tem que ser diferente do mundo, irmãos. Você entende isso? Amém, igreja? Nós somos diferentes. Porque na oração sacerdotal de Cristo, Ele diz, olha, eu não peço para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Livra-os do mal, ó Senhor. Preste atenção, querido. Literalmente falando aqui, quando o sal é insípido, literalmente, ele é bom para nada. Para nada serve. Mas vamos caminhar, irmãos. O texto diz, usando essa metáfora, nessa afirmativa de Cristo, para a gente terminar aqui, o texto diz, além de ser sal, o texto diz que a igreja, vós sois a luz do mundo. Vamos repetir, irmãos, vós sois a luz do mundo. Glória a Deus por isso. Irmãos, é interessante que, como já vimos, que em primeiro plano, o sal tem essa função de preservação, de agir, de trazer sabor. E aí a ideia aqui, a função de negação, de agir secretamente. A luz tem uma ação positiva, de brilhar publicamente. As duas metáforas aqui se completam absurdamente, sal e luz. A luz na Escritura indica o verdadeiro conhecimento de Deus, a bondade, a justiça, a veracidade, o deleite, a alegria, a verdadeira felicidade. A luz simboliza o que há de melhor no campo da sabedoria, do amor, do riso, em contraste com as trevas, ou seja, o que há de pior no campo da ignorância, da depravação do homem, do desespero do comportamento humano. A luz é vida, irmãos, em todo lugar. Quando você chega num lugar ou numa casa, e aí permitam-me, irmãos, eu não sou muito dessa área de arquitetura urbana, mas no meu pobre conhecimento, é bem melhor estar num lugar em que há luz, claridade. Eu não sei para vocês, um lugar muito escuro traz desânimo, mas luz é vida, é o contraste. Luz traz a ideia de vida, de felicidade, de euforia. E o texto diz, vós sois a luz deste mundo. Assim como o sal se dissolve no serviço,
também a luz se desgasta ao brilhar. Irmãos, entendam, não há funcionalidade num sal se ele não for friccionado, colocado, amassado na carne. Não há funcionalidade na luz se ela não se desgasta em brilhar. Em outras palavras, Deus nos usa nesse desgaste que vem do próprio Deus para que a luz brilhe, para que o evangelho seja pregado, para que o nome de Deus seja exaltado. Eu estou aqui também para lhe dizer, crente, homem e mulher, salvos em Cristo Jesus, vós sois a luz desse mundo que está em trevas, aleluia. Você é luz, querido. Eu sou luz. É interessante, irmãos, olha aí, e você vai perceber que o texto, ele nos mostra que a luz precisa cumprir cabalmente a sua funcionalidade. É fantástico esse texto, irmãos, porque Jesus vai dizer a esse povo, vejam a parte B do versículo 14. Vamos ler juntos? Não se pode esconder a cidade edificada. Vamos ler mais uma vez, irmãos? Não se pode esconder. O que Jesus quer dizer aqui, irmãos? O que Jesus quer dizer à igreja é que a igreja tem que ser visível e radiante. Não pode se esconder. É muito mais cômodo para mim, enquanto igreja, se esconder. Não ser radiante, não expor. A palavra não diz isso, irmãos. Em outras palavras, o texto diz que devemos nos mostrar na perspectiva de irraiar, de transmitir luz. Que Jesus, a metáfora usada aqui por Cristo da luz, ele usa aqui a ideia de cidade. No tempo aqui de Cristo, no primeiro século, as cidades aqui, elas eram edificadas também sobre os montes. Existiam lugares nos montes. Apesar de Jerusalém ter uma geografia cercada por montes, nós iremos encontrar na geografia aqui cidades que eram edificadas nos montes. E ele diz assim, não se pode esconder uma cidade dessa. De longe nós observamos, de longe nós percebemos a luz ali. Ou seja, irmãos, nós precisamos entender como igreja, a igreja não pode ficar oculta. Ela tem que estar claramente visível a todo mundo. Essa ideia precisa ser gerada de tal forma que o texto sagrado irá dizer que o evangelho é lido através dessa luz, desse comportamento, desta conduta moral da igreja. O mundo faz a leitura do comportamento da igreja, irmãos. Lembra do exemplo que eu dei negativo nesse instante aqui? Quando o nosso padrão de comportamento está sendo comparado com o mesmo padrão de comportamento do mundo, não há diferença. Alguém pode dizer, pastor, que discurso pesado. É palavra de Deus para a gente. Não há diferença. É a mesma coisa. Qual a diferença, irmãos? Como é que o mundo vai dizer, ali está um grupo de crente ali? Quando Jesus diz assim, olha, não se pode esconder uma casa. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte: ninguém seria tão tolo de pegar uma lâmpada, versículo 15, olha comigo aqui, a palavra, não se acende, ninguém seria tolo de pegar uma lâmpada, ou acender uma candeia, para colocá-la debaixo do alqueire, mas coloca-se no velador, no lugar visível, alto. Para que há uma funcionalidade da luz, ela precisa alumiar a todos os que se encontram na casa. Se eu pego uma luz, escondo essa luz, não há funcionalidade, irmãos. Se a igreja se esconde, se a igreja não se comporta, se a igreja não tem uma conduta diferente do mundo, de nada serve, irmãos. É uma igreja que está escondida, irmãos, debaixo do alqueire, coberta, sufocada, não vai trazer vida a começar da casa. Não por acaso há nessa metáfora a ideia da casa. Ele usa a casa trazendo a figura da candeia, a figura do alqueire, a figura aqui do velador, elementos que eram usados na casa aqui no primeiro século. Mas ele começa em casa, não por acaso, é que a luz de Cristo começa a brilhar a partir
partir da nossa casa. Seja bendito o nome do Senhor para sempre, aleluia. Eu sou luz, a começar em Jerusalém, na minha casa. Estou caminhando para o final, querido, mas ainda chamo a sua atenção para dizer o seguinte: quando eu penso em luz, o texto vai dizer que nós somos luzeiros, mas o apóstolo Paulo irá tratar, interessante isso, do aspecto individual da luz. Quando você ler Filipenses capítulo 2, versículo 15, está escrito lá: para que vos torneis, olha o que Paulo vai dizer aqui, irmãos, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração que é pervertida, de uma geração que é corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros nesse mundo. Seja bendito o nome do Senhor. Olha que coisa interessante, é como se Paulo pegasse o versículo 14, 15 e 16 de Mateus e reproduzisse em sua carta à igreja em Filipos, dizendo: vocês são luzeiros deste mundo. Agora presta atenção, irmãos, para a gente fechar aqui no versículo 16, olha como ele termina dizendo aos discípulos. Quem eram esses discípulos, irmãos? Pessoas que seriam perseguidas, injuriadas, iriam mentir contra elas, iriam acusá-los, iriam levantar mal contra elas. Sabe o que Jesus diz a esses homens? Verso 16, toda igreja, para a gente fechar, irmãos, toda igreja bem forte: assim brilhe, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Irmãos, quem vai enxergar a luz? O mundo. Há um grupo diferente ali. Interessante, eu estava lendo a expressão, porque não sei vocês, mas já me trouxe alguns questionamentos. Assim brilhe também a vossa luz. Que luz? O texto grego, a maior evidência de uma tradução literal aqui, a frase brilha a vossa luz diante dos homens, faz cair a ênfase sobre a luz, e não no vossa, mas a luz. Em outras palavras, nós somos transmissores da luz, instrumentos apenas, instrumentos. Não é glória nossa, não é louvor da igreja, não é mérito pessoal. Nós somos transmissores da luz. O meu comportamento precisa apontar Jesus, as pessoas precisam glorificar Jesus. Cristo é a luz do mundo, já afirmou em João 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem propaga essa luz? Igreja. Quem é luz do mundo? Igreja. Quem transmite a luz? Igreja. Eu e você, a começar da minha casa, a sociedade, o mundo precisa reconhecer que a luz de Cristo está sendo refletida através do meu comportamento. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. E eu fiquei pensando sobre isso e fui estudar a respeito dessa funcionalidade da luz. E vejam bem, irmãos, a lâmpada elétrica não pode emitir luz por si mesma. Ela comunica luz somente quando conectada e ligada a uma corrente elétrica. De modo que essa corrente gerada na central elétrica lhe transmita energia. Olha a correlação para a nossa realidade hoje, nosso século. Assim também, em relação aos seguidores de Cristo, quando permanecem em vivo contato com a luz original, para que sejam luz para os outros, como ramos na videira verdadeira, conforme nós lemos em João capítulo 15, versículos 4 e 5. Nós somos enxertados nessa videira, nós somos ramos e nós precisamos transmitir a esse mundo a luz original, verdadeira, poderosa, essa luz que traz vida e mudança ao mundo caído em trevas. Presta atenção o que Deus quer nos dizer nesta noite. Afirmativa de Jesus: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Amém.